Olá, boa noite. Hoje nós vamos refletir sobre o tema Caridade, Caminho para o Bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, os Espíritos nos informam que a Terra é um planeta de provas e expiações. E aí a característica desse planeta é que os espíritos que aqui reencarnam estão aqui para provarem ou expiarem as consequências das suas faltas ou das suas escolhas e infrações às leis de Deus. Isso considerando a reencarnação. Outra característica é que aqui é a morada de espíritos rebeldes às leis de Deus. Então, nós estamos observando essa característica muito marcante nesse momento que nós estamos vivendo, visto que muitas pessoas, muitos espíritos ainda desobedientes a todas as informações que a ciência vem nos falando sobre a pandemia, sobre os protocolos de segurança, de distanciamento social. Nós ainda estamos vendo muitas pessoas tomando atitudes que colocam em risco a vida delas e a vida das pessoas, caracterizando isso uma grande desobediência, não é? E aí, os Espíritos nos informam mais uma característica, que é a ignorância, e aí nós estamos falando de ignorância do conhecimento, não é? Da força física, pela falta de estudo, de conhecimento, não é? Desse impulsionamento para o conhecer, em especial as leis de Deus e todos os ensinamentos que Jesus veio nos trazer quando por aqui passou. E também pela ausência do bem. Nós ainda somos espíritos que estamos vivenciando muito essa condição em que o mal se desenvolve, avança de uma maneira muito rápida em detrimento ao bem que é tímido, é pequeno, caminha bem menos no sentido do avanço que nós temos do mal, mas o processo ele é contínuo do bem, porque o que é o mal? O mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência de luz. Santo Agostinho, na mesma mensagem do Evangelho, ele continua esclarecendo que quando nós reencarnamos aqui neste planeta de provas e expiações, nós vamos ter que conviver e que lutar contra duas situações que a gente está percebendo muito bem mais forte agora nesse processo da pandemia, que é a perversidade dos homens nos seus atos, porque o que é a perversidade? É um excesso de maldade, é aquela situação em que a gente vê o excesso de crueldade. E várias situações que nós acompanhamos pelos jornais, pelas notícias, em especial agora o caso do menino Henri, não é? Que quando nós nos deparamos com uma notícia assim, nos choca, nos revolta, nos faz pensar, meu Deus, como é que as pessoas têm coragem, não é, de fazerem um ato tão perverso, tão cruel contra uma criança. Então, Santo Agostinho ele reforça isso, ele diz que nós vamos estar convivendo com situações assim e vamos estar convivendo também com as situações de catástrofe, né, de meio ambiente que chegam, que são as doenças, e vamos estar convivendo também com a inclemência, ou seja, com a dureza da natureza, em forma de catástrofes, de epidemias, de doenças, de todos esses fenômenos da natureza
que vêm com toda uma força e devastam situações, países, pessoas, como é o caso da Covid agora. A dor que nós estamos sentindo por essa pandemia, por esse vírus que chegou e está dizimando milhares de vidas, é algo que nos choca, é algo que a gente fica se perguntando, por que isso? Por que nós estamos sendo testados nessa condição em que o planeta vive? Então, essa luta e esse árduo trabalho diante dessas situações vem, por incrível que pareça, para desenvolver em nós a capacidade intelectual, né? E as qualidades do coração. Por quê? Porque quando a gente desenvolve essas duas asas, que é o intelecto e a moral, pelos bons atos, pela prática do bem, tudo que vem para fazer esse impulsionamento está vindo com o propósito de nos transformar. E aí Santo Agostinho fecha sua fala nesse item dizendo que assim, pela grande bondade de Deus, é que nos permite que diante de todos esses excessos nós possamos desenvolver o bem. É que a partir desse mal aparente, nós estamos trabalhando pelo bem, que da lei de causa e efeito, e que alguns podem até chamar de castigo, mas Deus não castiga ninguém, nós sabemos disso, é uma lei de justiça, a lei de causa e efeito. Vamos procurar sanar, resolver pela prática do bem, pela prática do amor ao próximo, renovando o nosso planeta. Então, o objetivo de nós estarmos aqui nesse planeta é para nos transformarmos. Então, a lei do progresso, ela é inevitável, é uma lei também de Deus. Só que quando nós não aprendemos pelo amor, inevitavelmente a dor vai ser um mecanismo dessa justiça divina, que nos chama para que nós possamos avançar. Não é assim na nossa vida? Às vezes a gente, existem situações que nós estamos ali, alguém está dizendo para a gente, está explicando para a gente que a gente precisa tomar um caminho assim, a nossa própria consciência nos toca em determinados momentos, e a gente, com uma natureza tão desobediente, nós acabamos não resistindo ao mal, a fazer alguma ação que vá de encontro ao bem, e assim acabamos infringindo, não é, as leis de Deus, as leis dos homens, e nos comprometendo com essa justiça divina, que uma hora ela vai chegar para que nós prestemos conta dos nossos atos. Então é assim que a justiça vai se fazendo à medida que Deus permite que esse mal ocasionado na sua origem por nós mesmos, nós possamos, a partir dele, refletir na nossa conduta. O que é que nós estamos fazendo diante desse livre-arbítrio que Deus nos deu, para que nós possamos fazer boas escolhas. Então, para que o espírito se melhore, é preciso que ele faça o bem. No livro dos Espíritos, na parte 3, que fala sobre o bem e o mal, Kardec pergunta aos espíritos o que é o bem, qual é a definição de bem e a definição de mal. E os espíritos nos respondem: bem é tudo aquilo que está em conformidade com as leis de Deus. O mal é tudo aquilo que dela se afasta. Assim, o proceder é tudo aquilo que está em conformidade, é o bem que se faz em conformidade com as leis de Deus. E o mal é infringir essas leis. Então, toda vez que nós estamos vivendo, pautando a nossa vida no bem, nós estamos traçando um caminho
de bem, de felicidade, de alegria, de paz, de tranquilidade. Todas as vezes que as nossas ações estão voltadas com a intenção do mal, e os Espíritos também nos falam que nós não somos maus, na nossa essência nós não somos maus, só que nós nos equivocamos nas nossas escolhas, nos nossos atos. Então, à medida que a gente se equivoca e infringe a lei de Deus, nós estamos em contato ou fazendo contato com o mal. Na mesma parte do Livro dos Espíritos, na questão 642, Kardec pergunta também aos espíritos se, para nós garantirmos uma vida futura tranquila, feliz, de paz, basta que nós não façamos o mal. E aí os espíritos nos respondem: não. Os espíritos nos respondem que não, que nós devemos fazer o bem no limite das nossas forças, porquanto responderemos por todo o mal que deixamos de fazer e que por isso ele avançou. Então, não basta não fazer o mal, é necessário que façamos o bem. Aí mais lá na frente, na questão 886, nós vamos ver a clássica pergunta de Kardec sobre a caridade. E aí ele pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Porque Jesus é o grande modelo para a humanidade. É o nosso mestre, é o grande exemplo a ser seguido por nós. E aí os espíritos seguem esclarecendo sobre a caridade. Eles dizem que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem necessário. Daí o grande ensinamento de Jesus: amai-vos uns aos outros. Faça aos outros o que gostarias que os outros vos fizessem. Então, amor e caridade são o grande exercício ou o grande desafio que nós temos para viver no processo de transformação desse espírito que ainda se encontra no estado de ignorância, de rebeldia às leis de Deus. Porque a pergunta 886 dos espíritos, que os espíritos responderam a Kardec, fala de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da caridade que entendia Jesus. Então, o que é ser bom? É ter essas ações de bondade, você não ficar fazendo bem só se o outro fizer, só de uma maneira em que a gente vai colocando as imposições, ou sendo bom só para quem é bom com a gente. O que é a indulgência? A indulgência, ela é essa capacidade de nos reconhecer imperfeitos, que todos nós erramos, que todos nós temos dificuldades, que todos nós em algum momento nos equivocamos. Então, assim como eu quero ser compreendida nas minhas dificuldades, nos meus erros, eu vou fazer isso com o outro. Então, é necessário que eu compreenda o estágio do outro, assim como eu quero que o outro respeite e entenda a minha condição ainda de imperfeição. E o perdão das ofensas. Por que o perdão das ofensas? Porque quem perdoa se liberta, tira da sua energia, da sua caminhada, da sua mochila espiritual, um peso, uma dor, um compromisso com essa lei. Então, perdoar é um ato inteligente, de alto amor, porque você reconhece o erro e você perdoa para se libertar e para libertar o outro, porque quando a gente não perdoa o outro, nós criamos, assim como o amor nos liga, os laços de ódio, de mágoa, eles também se apertam e eles
se perpetuam por várias encarnações, se perpetuam pelo espaço, pelo infinito, até que a gente desperte e entenda a necessidade do perdão, para que você siga a sua vida em paz. E para ilustrar essa fala da importância de nós fazermos o bem, tanto quanto nos seja possível, e aí o bem, ele é algo que precisa ter por esse parâmetro, o bem que eu quero que seja feito para mim, eu vou fazer para o outro. Então esse bem está numa relação direta com o que eu quero para mim. Então tudo que eu quero para mim, que eu desejo para mim, de bom e de melhor, eu vou fazer para o meu próximo, para aquele que está em caminho comigo, independente do que ele seja para mim, porque no próprio Evangelho os Espíritos nos esclarecem, né, que fazer o bem só para quem nos faz o bem não tem mérito nenhum. Fazer o bem só para quem faz aquilo que me faz bem, eu não estou sendo desafiada em nada, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, que é amar quem me ama. Agora, amar, e aí é por isso que vem a questão da orientação de Jesus também no Evangelho, amar os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal, que nos ofendem, que muitas vezes, como a gente diz, é a pedra do meu caminho. Esse é o desafio da humanidade. É aí que nós somos testados para vivenciar esse Evangelho, para vivenciar essas lições de Jesus. Para ilustrar essa minha fala, eu lembrei de uma história que está no livro Instantes da Vida, de Humberto de Campos, pelo Chico Xavier. E a história se passa entre dois amigos que estavam se preparando para pegarem a estrada. O amigo chamado Jorge Bretas, ele na verdade ele ia pegar uma carona, porque ele ia ficar num lugar antes do amigo Armando, que era o motorista do carro, que estava se preparando para a viagem. Então, Jorge pega a carona com o Armando. Então, Jorge pergunta a Armando se ele não acreditava mesmo que a justiça divina pode ser modificada pela misericórdia de Deus através das nossas boas ações, das nossas ações no bem. E aí Armando disse não. E aí Jorge ficou, foi já indagar mais, começou a fazer várias indagações a Armando. Aí perguntou para Armando também se ele não acreditava que as ações de amor e de bem dissolvem cadeias que se geram por várias vidas, em laços de desamor, de ódio, e que quando nós nos propomos a amar, a perdoar, isso se desfaz. E aí Armando não acreditava. Armando era muito assim incisivo, dizendo que não acreditava nessas questões de justiça divina, que achava que a justiça ela é feita para ser cumprida e cada um tem que pagar pelos seus erros e pelo que faz. E aí Jorge continua: você não acredita que quando nós estamos numa ação de amor, na prática do bem, auxiliando as pessoas que choram, que sofrem, nós não estamos reparando também, através dessa lei de amor, essa lei de uma ação bondosa, também os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas faltas diante das leis de Deus? E Armando dizia: não, eu não acredito. E Jorge, querendo falar mais, sobre o bem, disse assim para ele: mas Armando, tu não acreditas que pela prática do bem, cada ação nobre no bem que nós vivemos, nós melhoramos, e que pela lei de causa e efeito nós vamos receber de volta o bem que nós fizermos? E aí Armando diz:
sabe, categoricamente. E aí Armando categoricamente dizia que não acreditava, né, naquela conversa, naquelas informações. E aí eles foram seguindo a estrada, né? E a tarde estava chuvosa, com cinzas, aquela neblina. Eis que ele, dirigindo, ele passa com uma velocidade num buraco na rodovia e eles dão aquele solabanco, né? Aquela mexida no carro. E aí o susto, que só quem passa por um buraco numa velocidade alta sabe, né? O susto que a gente pega com aquele impacto. Então, Jorge falou para ele: lance perigoso, hein, amigo? Isso aí pode causar um acidente mais grave para outras pessoas que estão vindo na estrada. Vamos parar, vamos tentar sinalizar esse buraco, colocando algum tipo de pedaços de galhos de árvore, de madeira, alguma coisa que sinalize para os outros que estão vindo que aqui tem um buraco, porque aconteceria um acidente com a gente se nós não tivéssemos, se você não tivesse sido mais rápido nesse volante e ter conseguido desviar desse buraco, mesmo diante de todo esse solabanco. Então vamos colocar aí um sinal de alarme, alguma coisa que faça uma advertência para as pessoas que estão vindo. Eis que Armando, né, todo daquele jeito que a gente já imagina como seja uma pessoa assim, toda grosseira no seu jeito de ser, né, todo espalafatoso, vamos dizer assim, ele responde: não, nós não vamos descer, parar, perder o nosso tempo para colocar sinal de alerta nenhum. Quem quiser que passe também por aqui e vai passar o que a gente passou. Esse serviço, dizendo Armando para o Jorge, não é nosso. Esse serviço é da turma da manutenção da estrada. Nós não temos nada a ver com isso. Então, nós vamos seguir a nossa estrada. E aí o Jorge ficou pensando: poxa, mas olha, o que a gente não quer pra gente, a gente pode fazer pelo outro. Ele disse: tem isso não, vamos seguir viagem porque a gente tem ainda que correr. E aí foram na estrada e Jorge ficou assim muito impactado com todas as falas e atitudes do amigo. Até que chegou no lugar onde Jorge ia ficar. Jorge desceu e agradeceu ao amigo e se despediram ali, e Armando seguiu viagem. Só que o lugar para onde ele ia, ele teria que dar esse retorno por esse lugar que eles passaram. Então já era noite, já estava bem escuro, e aí com chuva. O que aconteceu? Armando cai, e agora dessa vez para valer, porque ele não conseguiu, a velocidade estava maior, e ele não conseguiu fazer o desvio do buraco. O que aconteceu? Ele mesmo cai no buraco. E ao cair no buraco, o carro dá uma capotada, né? Ele perde o equilíbrio, perde a direção e capota. O acidente acontece com ele. No outro dia, Jorge sabe da notícia que o amigo tinha se acidentado, que tinha acontecido um acidente com ele. E aí ele vai no hospital para visitá-lo. E encontra lá Armando todo enfaixado, com a perna engessada, lá no hospital, muito pensativo. E aí Jorge imagina que ele estava arrependido, porque se eles tivessem colocado o sinal de alerta, eles tivessem parado o carro, colocado um sinal de alerta para que as pessoas pudessem visualizar que ali tinha um perigo,
ele mesmo não cairia no buraco, ele mesmo não se acidentaria e não aconteceria o que aconteceu, que ele teve que, né, passar pelas dores de um sofrimento, de uma dor que ele mesmo causou, porque ele não quis ajudar os outros que viriam ou que vinham na estrada. Então, essa historinha, ela é bem clássica, bem característica de quando a gente não pensa no outro, né, e vai fazendo o que quer fazer da sua forma, do seu jeito, achando que não tem a ver com a vida de ninguém. E nós temos tudo a ver com a vida dos outros no sentido dessa interligação. Estamos interligados pelas nossas intenções, pelos nossos sentimentos, pelas nossas percepções. Então, a história vem nos falar muito do que eu não quero para mim, eu não faça para o outro. Só que nós ainda estamos num processo de aprendizado disso. Nós ainda não dominamos isso muito bem, porque o nosso ego, na grande maioria das vezes, que é caracterizado pelo egoísmo. E o que é o egoísmo? É o excessivo amor próprio. Eu penso só em mim, eu penso só nos meus prazeres, eu penso só no que me faz bem, e eu não estou nem um pouco preocupado com os outros. Eu quero mais me atender, e quando eu me atendo, mais eu quero. Então eu não estou preocupado com o que o outro sente. Então isso ainda é uma característica nossa de seres egóicos, egocêntricos, que ainda estamos num processo de aperfeiçoamento. E isso não se dá, esse processo de transformação não se dá da noite para o dia. Isso é um exercício que a gente faz a cada momento, a cada dia, a cada vivência, num processo mesmo de autoconstrução. E finalizando a historinha, quando Jorge foi lá visitar Armando, e que Armando estava muito pensativo, Jorge falou assim: meu amigo, o mal não precisa ser resgatado com o mal. Nós podemos muito bem resgatar o mal pela prática do bem, fazendo o bem às pessoas, reconhecendo que se você errou, que se você fez alguma coisa que fez mal a alguém, que infringiu as leis de Deus, que você reconheça isso, se arrependa e busque um caminho para fazer o bem. Busque fazer algo para que você se ajuste com essa lei divina. Porque cada ato nosso, quando nós não fazemos esse processo de reparação, e aí o bem é o melhor caminho para a gente reparar, nós vamos ter que prestar conta disso. E se nós não fazemos pela prática do bem, do amor, do perdão e de todas as virtudes que temos no coração, a benevolência, a indulgência, nós vamos, nesse processo, nos comprometendo com a lei. Então, voltando para esse nosso cenário, para o cenário desse momento que nós estamos vivendo, nós estamos percebendo, e aí talvez porque nós saímos mais dessa nossa conduta exterior, porque nós somos seres que vivemos muito para fora, nós somos seres que ainda estamos muito numa capa, nós não mergulhamos no nosso interior, no nosso eu sagrado, na nossa divindade, de seres de luz que somos, porque somos filhos de Deus e fomos criados por Deus para amar, para deixar brilhar a nossa luz, assim dizia Jesus. Então, nós chegamos num nível tal de excessos, e aí nós vamos falar de excessos de toda a ordem, porque nós estamos vendo essa maldade exacerbada, até porque ficamos mais dentro de casa agora, né? Nós estamos mais em contato com essas realidades através dos meios de comunicação, que é o que hoje mais nós temos, né?
dentro da nossa casa, as informações chegando de todas as áreas e mostrando realidades que nós já vínhamos vivendo. A questão é que agora nós tivemos que ser forçados a olhar para elas. E é tudo aquilo que a gente não quer olhar para a gente, é o que se reflete nesse mundo que nós estamos vivendo. Então esse nível de violência, de maldade que nos assusta, está em todas as áreas. Podemos ver que a violência, ela está de uma maneira assim que parece que não tem freio. Tem muitas pessoas que dizem assim, poxa, mas parece que nós estamos voltando a um estado de barbárie, diante de tantas violências, de tantos preconceitos, que o mundo exterior, ele reflete o nosso mundo interior. Eu não estou querendo dizer que nós somos capazes de cometer essas atrocidades, né? Porque isso é um nível de crueldade muito grande. Só que em algum nível dentro de nós trazemos ainda esse mal que se camufla, não é? Às vezes como é que ele se manifesta? É falando mal de alguém, não é? É julgando alguém, é desejando que alguém, né, por ter feito alguma coisa contra a gente, pague na mesma moeda. Então, é a disputa, é quando nós queremos ser melhores do que os outros, é quando o ego, esse ser que quer todas as atenções, que quer ser atendido, que não aceita ser contrariado, que quer impor as suas verdades ou pseudo-verdades. Tudo isso é uma forma de exteriorização de um mal que eu carrego comigo e que eu não reconheço. Ou se reconheço, eu não admito. Então, não basta que nós achemos no mundo exterior o mal. A gente tem que olhar para dentro da gente e identificar aonde e em alguma forma eu também penso, intenciono fazer o mal. Pode ser uma pequenina coisa, mas já é a manifestação dessa condição que nós ainda estamos. E isso não é para a gente se colocar numa condição que não temos como mudar isso. Nós temos sim como mudar isso. Basta que nós queiramos, basta que nós percebamos e nos olhemos numa perspectiva de transformação, identificando, porque ninguém transforma nada sem identificar, identificando, reconhecendo e usando das estratégias para mudar. Só assim a gente consegue fazer isso. E quantos de nós está procurando, diante desse cenário da pandemia, desse cenário que nós estamos mais inclusos ou reclusos, fazer isso? Entrar em contato com o que eu tenho dentro de mim, com todas as potencialidades e todas as dificuldades que eu trago dentro de mim, e onde é que eu vou procurar melhorar aquilo que eu preciso melhorar e aprimorar aquilo que já é conquista minha. E aí a gente vai lá para aquela questão, né, de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, quando ele fala, na questão 919, quando ele fala da importância do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, sem essa busca de ser um ser melhor, não melhor para os outros, melhor para nós mesmos, para que nós possamos realizar as transformações que a gente quer ver no mundo a partir de nós. Então, se nós não fizermos esse processo de autobusca, de autoconhecimento, de autoiluminação, fica difícil realmente para que nós nos transformemos. E aí pode vir pandemia, pode vir catástrofe, eu posso desencarnar, que é o que vai acontecer, nós vamos um dia desencarnar, e nós vamos estar em contato com essa nossa realidade de consciência. E nós vamos perceber o quanto que nós deixamos o tempo passar e não aproveitamos a encarnação, a oportunidade que nós estamos tendo para fazer isso.
Tem pessoas que criticam os outros porque querem já fazer esse processo e intitulam que aquela pessoa tá querendo ser dona da verdade, está querendo chegar num nível de perfeição que ainda não é do nosso planeta. Claro, não é. Nós não estamos aqui como seres perfeitos, mas nós estamos aqui como seres que estamos fazendo a construção, a nossa construção de seres melhores, que estamos num processo evolutivo, trabalhando as dificuldades para nos aperfeiçoar, não é? E o que é que a gente está vendo nesse cenário de tanta dor pela Covid, pelos desencarnes em massa? O que é que a gente está vendo? Intolerância, racismo, preconceito de toda ordem, interesses pessoais sobrepondo-se aos interesses coletivos, e aí a gente vai ver isso na política, vai ver isso na economia, vai ver isso na sociedade, vai ver isso na educação. O tanto de situações mais difíceis que a gente está contraindo, que a gente não está ainda despertando para como que eu estou me posicionando diante dessas coisas, né? Num quadro de fome, que as pessoas estão morrendo de fome. Quem não está morrendo por Covid está morrendo de fome, e a fome já era um processo, né? Já é uma grande dor no nosso planeta, porque a fome mata diariamente milhares de pessoas, e agora mais ainda, porque, né, nós estamos vendo nas pesquisas a quantidade de pessoas desempregadas, de empregos não formais, ou seja, que são informais, e que as pessoas estão deixando de trabalhar por conta do isolamento social, que é uma necessidade. Mas aí a gente vai ver, eu não estou aqui defendendo o isolamento e nem tampouco condenando, eu só estou dizendo quanto que a dificuldade agora ela está muito maior por conta de tudo isso que a Covid trouxe, por conta de todas as consequências que a pandemia está trazendo para todos nós. Então nós observamos que o mal ainda é predominante no nosso orbe, no nosso planeta. O quanto que ainda nós fazemos escolhas com uma intenção em algum nível de maldade. Então é importante que a gente reveja isso para que realmente o bem comece a dar mais sinalização de uma vida melhor, de uma vida transformada. O excesso do mal é que vem gerando todo esse cenário que nós estamos vivendo. Quer queiramos acreditar nisso, quer nós também temos o direito de não acreditar. Mas o fato é isso. Foi o excesso do mal, desses nossos equívocos, e quando eu falo nossos, de todos os habitantes desse planeta, né, que gerou toda essa realidade de dor que nós estamos vivendo. Então, eu fui buscar também, como sempre, nas obras básicas, né, nas obras da codificação, e o Livro dos Espíritos é a nossa base. Lá na questão 784 do Livro dos Espíritos, e aí eu quero ler aqui essa questão, porque ela traz detalhes na fala dos Espíritos, na pergunta de Kardec na fala dos Espíritos, que é importante que a gente se atente e a gente, assim, na íntegra, a gente entenda. Então é a questão 784 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E aí os espíritos respondem: engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia após dia reprimindo os abusos. Fazer mister que chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então,
o que Kardec, né, ele indaga? Se o homem ele está retrocedendo, que foi o que a gente pensou, que a gente já refletiu. E os espíritos dizem que não, mas que é necessário o mal vir para que nós possamos enxergar esse excesso e procurar trabalhar a transformação e as nossas reformas. Então, é muito interessante que é o que a gente vê, né, quando a gente diz que o mal é o remédio, né, e que também está no Evangelho, que ao lado do mal, Deus permite que o bem aconteça. Porque o que é que nós estamos vendo? Mesmo diante, e aí o Ibope, claro, dá mais notícias negativas, ruins, do que as boas, mas a gente está vendo também um grande número de pessoas que estão fazendo bem, de pessoas que estão se mobilizando para ajudar muitos irmãos nossos que estão necessitados. E aí a gente vê pelas nossas casas espíritas, pelos projetos que a gente desenvolve, a gente vê pelas ONGs que em todas as áreas estão trabalhando pela coletividade, pelo bem comum. A gente vê muitas pessoas se mobilizando individualmente para levar, não é, o necessário, que diante de todas essas dores existem pessoas que estão acolhendo os seus irmãos com uma palavra, com um carinho, com um acolhimento, apenas ouvindo a sua dor. Então, olha quantas pessoas estão se movimentando em torno do bem. Então, é necessário que do mal nós tiremos o bem. E é aqui o ponto-chave da nossa conversa, que é a caridade, né? Então, sem a caridade, sem esse exercício, porque o que é a caridade? Ela, como os espíritos nos informaram, né, é benevolência, indulgência e é perdão das ofensas, mas é também o dar, né, que não é só o dar material. O dar material, ou a esmola, né, que todo mundo fala, é uma ação muito, muito fácil até da gente fazer, né? Porque colocar a mão no bolso e dar um dinheiro para alguém que precisa, pegar o que nós temos nos nossos armários, que está nos sobrando, que está sendo algo que a gente nem está usando, e dar para alguém, é a coisa mais fácil de fazer. Só não faz quem realmente não tem uma sensibilidade. Mas é o que a gente não vê. A gente vê muitas pessoas ajudarem com coisas materiais e até com a esmola. Porque o que é a esmola? A esmola, ela se caracteriza por nós darmos alguma coisa a alguém de uma maneira muito de qualquer jeito. A esmola, como dizem os espíritos, ela degrada o outro, porque ela humilha o outro. A esmola, ela tem um peso, enquanto que o acolher, o quanto que ouvir alguém, mesmo quando você vai dar alguma coisa material, mas você ouve aquela pessoa, você ouve a sua história, né, a história que ela tem para contar, a dor que ela vem sentindo, e aí esse dar material, ele se torna uma coisa mais digna para o outro. E se fosse eu, era assim que eu gostaria que alguém me ajudasse na minha necessidade. Então, dar coisas materiais é a caridade material. Aqui eu digo, e que os espíritos afirmam, que é a mais fácil de fazer. Agora, a caridade moral, ela é muito mais difícil, porque ela vai vai olhar para dentro da gente e reconhecer que a gente precisa transformar essa nossa condição para poder melhorar nos nossos relacionamentos, melhorar nas nossas formas de agir. E assim a gente vai conseguir. Essa é muito mais difícil, porque o orgulho,
O egoísmo e o orgulho, que são as duas grandes chagas da humanidade, como dizem os espíritos, eles embaçam a nossa visão, eles não deixam nós percebermos e identificar em nós esse processo que está lá dentro, de maneira até que a gente camufla, que a gente esconde. Igual quem esconde uma deformidade no corpo, a gente esconde os nossos defeitos. E é muito mais fácil esconder do que encarar, do que buscar forças para combatê-lo, para transformá-lo, para melhorarmos. Somente com a prática da caridade é que nós vamos combater o orgulho e o egoísmo. Não tem outra saída. Assim nos afirmou Jesus e assim nos falou Kardec. Nós temos um capítulo, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec fala e explica tudo sobre a caridade. E o próprio título do capítulo, ele vem nos falar disso. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, para que geremos uma nova ordem social no nosso planeta, em todas as áreas, em todas, na política, na economia, na educação, é necessário que nós pratiquemos a caridade. A caridade é o único caminho para a nossa felicidade e para que o bem se instale no nosso planeta. Nesse capítulo da caridade, os Espíritos nos falam: humildade e caridade, eis o que não cessa de combater e o que Jesus, Ele próprio, nos dá o exemplo. E Ele nos coloca como a prática necessária para combatermos o orgulho e o egoísmo. Eis o que Ele não cansava de combater e não cansava de recomendar a caridade, que é a condição absoluta para que nós sejamos felizes. Quando Jesus coloca a caridade como única condição para esse estado de felicidade e de bem que nós vamos alcançar, é porque Ele sabe, nas suas falas, que quando nós somos caridosos, quando nós deixamos que a caridade faça aquilo que nós temos que fazer, as outras virtudes vão aparecer. Ou seja, quando nós, na prática da caridade, ao fazer o bem a alguém, nós deixamos o que vir? A benevolência, a indulgência, a paciência, a ressignificação, a compreensão do outro, com a dor do outro, o perdão. Então, a caridade é o exercício desse amor que tanto Jesus nos recomendou. A caridade, portanto, é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, quando nós despertamos para isso, nós já estamos transformando esse ser egóico, orgulhoso que nós somos, para seres mais bondosos, onde realmente o bem já fale mais alto nos nossos corações e nas nossas ações. Portanto, sem o exercício da caridade em nossos corações e nas nossas ações, em especial nesses dias tão doídos e difíceis, o bem é necessário. É importante que nós amanheçamos os nossos dias com essa capacidade de pensar no bem. Se ainda não temos de fazê-lo, por algum motivo, mas que nós possamos fazer pelo menos uma oração em favor de todos os nossos irmãos que estão passando por situações difíceis, por todo o nosso planeta, que nós vibremos na cura do nosso planeta e na cura das pessoas que habitam esse planeta. E que agradeçamos a Deus a grande oportunidade que nós estamos tendo de, através desse processo que está sendo doloroso, doído, fazermos a nossa transformação. Só através da caridade
que é o caminho para o bem efetivo, é que nós alcançaremos a aurora de dias felizes, de amor e de paz para a nossa humanidade. E para encerrar a nossa conversa, a nossa reflexão da noite de hoje, eu trago aqui, eu gosto muito da arte, eu gosto muito da inspiração, e eu sempre busco nas minhas pesquisas, naquilo que eu estudo, ter pessoas que me inspirem a ser melhor, que me inspirem a pensar que através de mim eu possa ser instrumento, não é? Do bem, do amor, das informações que nos façam crescer, porque nós somos instrumentos de Deus, não é? Já dizia São Francisco de Assis, não é? Que nós somos instrumentos de Deus através das nossas ações, através dos nossos atos. Então eu busco sempre um poema, uma música, que não precisa ser espírita, mas nós temos muitas pérolas dentro da literatura espírita, em especial essa que é Maria Dolores, uma poetisa, né, que está no mundo espiritual e que Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier, sempre psicografou os seus poemas. Então, esse fala sobre a caridade e diz assim: ante o próximo. E quem é o meu próximo? Indaguei ao coração da vida. E o coração da vida, obedecendo à lei, respondeu com voz clara e obedecida: olha em teu redor, vê o que tens diante de ti. Do espaço livre e amplo à senda estreita e breve. Fita em teu próprio lar. É teu pai, tua mãe, teu irmão, teu parente. É mais além do grupo familiar. É o vizinho piedoso e intransigente. É o mendigo a esmolar que te visita a porta. O amigo suscetível de amparar-te. É aquele que padece privação ou problema em qualquer parte. É aquele que te esquece. É o outro que te humilha. A esconder-se no ouro em que se exalta e brilha, para depois cair quando se desilude. É aquele que se faz bandeira da virtude, e o outro que te apoia ou faz concessões. E aquele que te furta o lugar e o direito, alimentando a sombra do despeito, sem que te saiba as verdadeiras intenções. É a mulher que te guia para o bem, e a outra que atravessa as áreas do ninguém, envinagrando os corações. O próximo, afinal, seja onde for, será sempre a criatura que te busca onde estás, procurando por ti o socorro da paz, rogando-te bondade, amparo e compreensão, amizade e calor, dando-te o nobre ensejo de seguir para a luz na presença do amor. E posso sem meu próximo viver? Perguntei ao coração da vida. E ele respondeu novamente: acende sem cessar a luz do bem. Trabalha, serve, crê, chora, sofre e auxilia, pois sem o próximo em tua companhia nunca serás ninguém. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e que tenhamos uma noite de paz e com renovadoras esperanças para o dia de amanhã. Gratidão. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.